Bom dia a todos nessa manhã de domingo. Chama Força Total dando comando como sempre. 360 graus. Hoje é dia de longão. Hoje é pista, estradão, já rodei pista, agora estou em estradão. Estamos indo hoje para São José. É o pedal esperado do ano que sempre eu planejava de ir lá. Bater o recorde, né? Recorde assim que várias cidades já fui com essa bike. Eu e meu parceiro antes, né? Hoje já tem mais um parceiro também que pedala na gente. A gente está começando a jornada. Então, São José é o pedal a fechar com chave de ouro. É a primeira vez que eu vou lá. Meus vídeos aí, quem me segue sabe que sempre eu planejava para ir lá em São José. E hoje, graças a Deus nos deu essa oportunidade pra gente conhecer São José de bike. Já passei por uma vez lá de carro, mas não tem muitos anos. Quero conhecer de bike. Em São José a gente vai sair em Capim Grosso. A gente já passou por Serra Grande, já passamos por Vale do Poço. Agora o destino São José Capim Grosso. A Bíblia fala que Paulo, louvado seja Deus, foi um dos apóstolos mais que bateu um bom combate, né? E venceu. Vou trazer um pouco a história de Saulo, a história de Paulo, né? Antigamente era Saulo. Saulo ele perseguia a igreja de Cristo naquele tempo, né? Ele trabalhava lá na antiga Roma, se não faz memória, né? Ele era um homem que tinha autoridade e perseguia os cristãos. Estevão foi morto apedrejado. Paulo participou da morte de Estevão, porque Paulo não aceitava o evangelho de Cristo, né? E certamente o evangelho de Cristo só faz o bem, não faz o mal a ninguém. Então, o que acontece? Certo dia os cristãos iam pregar em Damasco, né? E Saulo ali convocou o seu exército, né, de homens, louvado seja Deus. E ali a Bíblia fala que o propósito de Saulo era chegar em Damasco e prender todos os cristãos, lançar na prisão, né, no cárcere. Então, naquele dia ele teve um encontro com Deus, com Cristo, né, com Deus. Então, a Bíblia não fala realmente se ele estava montado num cavalo, né? Se estava a pé. Mas com certeza eu creio que ele estava montado num cavalo. Porque antigamente as pessoas estavam andando de cavalo naquela época, né? Não existia carro. Então Saulo ia com o seu exército para Damasco com os cristãos, louvado seja Deus. E ali uma voz bradou do céu. Saulo ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que persegue o meu povo? Porque persegue a mim, louvado seja Deus. Então, Saulo ali houve um vento, não faz memória. Saulo ali caiu já cego. Caiu daquele cavalo já cego, sem chegar a nada. Então, ali os homens que estavam mais ele voltaram, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que levaram Saulo para o palácio, né, para a casa dele. E um homem chamado Ananias, que era servo do Senhor também. Só que Deus fala com Ananias num sonho, né? Você que não acredita em sonho aí, ó, pega a visão de águia. Deus fala com Ananias num sonho e diz: Ananias, vai até a rua, dobra a rua esquerda e à direita, você vai na casa de Paulo de Tarso. Falou então o endereço da casa. E antigamente não tinha endereço, eu creio, né? E ali ele vai. Aí diz que ela diz: Senhor, esse homem é perigoso. Esse homem já matou cristão, persegue os cristãos. E Deus diz: vá, Ananias, quando você chegar lá, você vai chegar na casa dele, louvado seja Deus. Você vai Ele está com fome, ele está jejuando. Ele está jejuando.
sem comer, sem beber. Ele vai fazer a posição de mãos, né, sobre a cabeça dele. E a escama dos olhos dele vai cair, louvado seja Deus, e ele vai voltar a enxergar. E ele vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Assim que ele perseguir o meu povo, ele também vai ser perseguido. Ah, então... Erraram o caminho? Não, pô, tudo vai errar. É não é? É não é? Então, aí diz que quando Ananias fez a posição de mão, a escama dos olhos dele caiu e voltou a enxergar. Aí ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que aí começou a jornada de Paulo, né? Pregar em vários países, a mandado de Deus, né? Deus dava a direção, ele ia. Então, certo dia ele né, navegou, né? Em alto mar, louvado seja Deus. E ali a Bíblia fala que teve uns irmãos que conspirou contra Paulo, né? Queria matar Paulo, né? Porque Paulo tinha se convertido ao cristianismo. Então a Bíblia fala que ele passou fome, passou sede, louvado seja Deus, mas bom dia. Aí ele venceu tudo isso. Venceu tudo isso. Então a Bíblia fala que certo dia ele estava mais Barnabé, que Barnabé andava junto com ele, né? Assim pregando o evangelho. Aí Saulo chegou para Barnabé, louvado seja Barnabé, eu vou até Roma pregar a palavra de Deus lá. Mas Barnabé disse, Saulo, que Deus mudou o nome dele, né? Louvado seja Deus. De Saulo, Deus mudou para Paulo, perdão. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Deus falou, assim que nem você persegue meu povo, você também vai ser perseguido. Então eu mudarei o teu nome de Saulo, o teu nome chamará Paulo. Então, aí Paulo chegou para Barnabé, né? Disse, Barnabé, eu vou até Roma pregar a palavra de Deus lá. Aí Barnabé falou, mas Paulo, lá Roma é muito perigoso, se você for lá, você vai ser morto, decapitado. Lá é proibido o cristianismo lá em Roma, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Paulo, ele entra ele vai à jornada, fala a Barnabé que vai para Roma pregar a palavra lá. Ele diz, eu tenho que ir, que foi Deus que mandou ir lá fazer essa obra lá. Aí ele vai. Ele pega a primeira vez, aí outra vez, aí outra vez a Bíblia fala que ele é preso. A primeira vez ele é preso, depois é solto, né? Aí é preso novamente. Então a Bíblia fala que Paulo, perdão. E Paulo ele escreve uma carta lá na prisão. Ele fala assim, não é bom que eu estivesse só, mas sim o lado do Senhor. Então, escreve a carta lá de Efésios, né? Ali na prisão. Fala que os amados irmãos em Cristo que estão lá fora, fiquem firmes, não desistam dos planos de Deus na vida deles. Que Cristo é o alvo, é o caminho, a salvação da vida, é a verdade. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Então, Paulo, com a Bíblia, né? E as suas vestes, ele teve um bom combate. O dinheiro que Paulo arrecadava era para ajudar os pobres, os necessitados, né? E Paulo disse que não era digno de ganhar nenhuma moeda para pregar o Evangelho de Cristo, louvado seja Deus. E hoje você vê muitos pastores aí com os bolsos cheios de dinheiro, né? Muitos carros novos, casa nova, né? E extorquindo a igreja de Cristo, né? Eles estão usando a igreja de Cristo como uma prostituta, né? Um homem, quando ele vai num bordel, ele paga uma prostituta para se deitar com ela, né? E ali ele vai embora e ela fica com aquele dinheiro. Então hoje os pastores estão usando a noiva do cordeiro que não é prostituta, extorquindo dinheiro, entendeu? E Paulo, ele pregou o evangelho lá, ele não cobrou uma moeda sequer para pregar a palavra de Deus, né? E ele foi preso no cárcere, foi decapitado, né? O pescoço dele. O que Paulo carregava na Bíblia e suas vestes. E no dia de hoje, você vê que as pessoas abrem um templo para arrecadar dinheiro, né? Então, a Bíblia fala, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Jesus disse, dá de graça e graça a receber. Então o verdadeiro evangelho é esse, dá de graça e graça a receber. Se cobrar, mas o que arrecadar é para pagar uma luz, uma água. Se a casa de oração for alugada, pagar aluguel.
E comprar cesta básica é ajudar os necessitados, né? Tem pessoas que, não vou dizer que passa fome, tem gente no mundo que passa necessidade. Então, o objetivo da igreja naquele tempo lá era ajudar os pobres, entendeu? É tanto que Paulo fala lá que os irmãos vendiam terrenos, Salvação vendia terrenos e pegava o dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas. Hoje você não vê mais isso. Hoje o povo tá se apegando às coisas materiais. De certo que a pessoa não vai desfazer daquilo que você tem, entendeu, né? Que você comprou do sol do seu rosto. Mas se você trabalha e você pode contribuir com a obra e o dinheiro que é arrecadado lá, é para ajudar. Aí o papel da igreja é ajudar as pessoas que necessitam. Tem criança que amanhece o dia, não tem um pão para comer, não tem um café com leite, né? Então naquele grande dia Deus vai cobrar muito dos pastores. A própria palavra dele fala isso, que ai dos pastores que passam lá na mão, que passa a mão na lã das minhas ovelhas. A lã ele quer dizer o dinheiro, entendeu? Então, felizmente está desse jeito. A igreja se corrompeu, né? Nem todas, entendeu? O sistema antigamente, né, era perseguido de morte, certamente pregava o evangelho de Cristo pelo amor, sem cobrar nada, andava de pé quilômetros. Hoje tem carro, tem moto, tem ônibus, e o povo, para ser um pregador, Deus levantou ele na terra, e certamente o Espírito que está sobre ele é do Senhor, né? Então o dom é de Deus. Deus que deu o dom para pregar, Deus que deu o dom para lavar, Deus que deu o dom para falar em mistérios, Deus que deu o dom para falar em línguas estranhas. Louvado seja Deus. Deus que deu o dom da interpretação, de sonho e de visão. Louvado seja Deus. E as pessoas estão usando os dons que Deus deu para arrecadar dinheiro, entendeu? Hoje tem igreja no mundo que tem banco, igreja que tem banco, entendeu? As pessoas têm que guardar o tesouro lá no céu, não aqui na terra. Esse tesouro guardado lá no céu é ajudar o próximo aqui, entendeu? As pessoas que necessitam. Tem pessoas que é enfermo, tem problema de saúde, não é aposentado e precisa de ajuda. Cadê a igreja agora? Entendeu? Então, a Bíblia fala muito chamado, poucos escolhidos. Então, naquele grande dia, muitos ganhou alma para o reino de Deus. Infelizmente, se corrompeu nesse mundo, né? Então, só Jesus na causa. Bom dia. Vou encerrar esse vídeo. Que povoado é esse aqui? Que lugar é esse aqui? Cotovelo, né? Beleza. Obrigado, viu? Deus abençoe. Um bom dia. Aqui tem um povoado chamado Cotovelo. Aqui é a primeira vez que eu estou passando aqui nesse lugar. Vou encerrar esse vídeo e agradeço a cada um de vocês que me seguem, né?